Vamos lá, Tarcísio. Sim, eu acho que tem pelo menos três elementos importantes nesse debate da ascensão da extrema-direita. Vou me deter mais no Brasil. Okay. Acho que o primeiro é o contexto de crise. E aqui crise em sentido amplo, crise com C maiúsculo. Crise econômica, né, que foi ampliando a pauperização, a precarização do trabalho, uma série de pessoas que não têm mais com quem contar, e um sentimento na sociedade de abandono, pelo rompimento de contratos sociais, de pactos sociais, da destruição da legislação trabalhista, o ataque aos direitos de seguridade, previdenciários, o Estado encolhendo no seu papel de assegurar direitos e serviços públicos. E essa crise econômica vem junto também com uma crise política e ética devastadora, né, que ganhou corpo no Brasil através da Operação Lava Jato. De que maneira? Assim, bom, o sistema político brasileiro, o sistema político da Nova República já está em pandarecos faz tempo. E a gente tem dito isso. Nós denunciamos isso na eleição de 2018. Essa é uma bandeira do PSOL, o debate de uma reforma política profunda, né, de uma mudança no modelo de organização, no regime político brasileiro. Mas isso aconteceu, como outras vezes ao longo da nossa história, né? A crise de representação do sistema político, ela foi associada a um caldo udenista. Né? Assim, a Lava Jato tem herança no Carlos Lacerda. Né? Quem criou a Lava Jato não foi o Sérgio Moro, foi o Lacerda, lá atrás. É a mesma coisa. Né? Foi a turma que derrubou Getúlio falando em mar de lama, foi a turma que fez a Marcha da Família com Deus, com bandeira contra a corrupção para dar o golpe de 64 contra o Jango. Né? É o mesmo caldo social que foi reativado na Operação Lava Jato, que é um caldo que pega o anseio legítimo das pessoas de combate à corrupção. A corrupção é uma coisa que precisa ser combatida, extirpada, é a apropriação do público pelo privado, mas faz isso de uma maneira personalista, ou seja, não entende a corrupção como parte do sistema, coloca como um vício individual, um desvio pessoal, e ao mesmo tempo faz isso para encobrir corrupções de outros. Então você ataca um lado e salva outros. Essa foi a lógica com que se deu a Operação Lava Jato. Aliás, agora a gente sabe, nem precisou abrir os papéis da CIA, né? A gente sabe com intervenção direta dos Estados Unidos, com agentes do FBI atuando, orientando, nenhuma surpresa. Para quem conhece a história da América Latina, surpresa zero, com o que foi divulgado mais uma vez pelo Vaza Jato, pelo Intercept na semana passada. E isso foi criando um caldo no Brasil, junta essa química de crise econômica, crise política, junta isso com também a crise urbana, o problema da segurança pública, a explosão de homicídios nas cidades, aí no Rio e aqui em São Paulo, e isso tem um peso social e simbólico muito forte. Isso foi gerando, Tarcísio, uma ideia de que, política não presta, acaba com isso. Porra, eu senti isso na pele na eleição de 2018, você também, como candidato a governador. Era um negócio assim, um caldo de que ninguém presta. Né? Não importa, a gente é diferente, a gente não tem essa, ninguém presta, vai todo mundo embora, joga a criança, joga água do banho, joga a bacia, joga tudo fora. E com a construção de uma lógica do salvador da pátria, do mito que vem de fora. Né? Podia ser um ex-capitão da reserva como Bolsonaro, podia ser um ex-juiz escroque como Witzel, podia ser um ex-empresário metido a gestor como Dória, pode ser qualquer um. O figurino era alguém supostamente de fora da política que ia mudar tudo que está aí. Então, criou esse clima aqui no Brasil, que se a gente olhar, bicho, eu estava lendo esses dias, aproveitei a quarentena para botar umas leituras em dia, aquele livro, O Engenheiros do Caos. Eu não sei se você chegou a ler, Tarcísio. Não li. Bicho, olha, aproveita um tempinho que você tiver, para quem está nos assistindo também, faça isso. Impressionante como você vai vendo, assim, ele pega como foi construído o discurso, a narrativa da extrema-direita no mundo todo. No Trump, o Salvini na Itália, o Orbán na Hungria. Você fala, puta merda, era as mesmas palavras, era o mesmo discurso. Você está lendo o negócio e fala, porra, isso foi peça de campanha do Bolsonaro. Então, tem esse elemento que foi se aproveitar da crise, a potencializar um sentimento antipolítica, supostamente antissistema, para vender uma solução falsa.
para vender um peixe podre. Acho que esse contexto de crises foi decisivo para a ascensão do bolsonarismo no Brasil. É claro que ele dialoga com coisas arcaicas da sociedade brasileira, dialoga com uma abolição incompleta, com uma democratização incompleta, com dívidas históricas, né, que foram construídas no nosso país e se acumulando. Agora, um segundo elemento, tentar ser mais resumido, mas um segundo elemento é essa ligação com o Steve Bannon, com a verdadeira internacional de extrema-direita que os caras fizeram. Não dá para entender a vitória do Bolsonaro sem isso. Não teria a vitória do Bolsonaro sem a tecnologia de segmentação de rede, de disparo em massa, de mandar mensagem just in time. Então você vai mandar a mensagem do kit gay, você vai mandar para quem está predisposto a receber essa mensagem. Essa mensagem vai chegar para senhoras evangélicas de tal lugar. Que a mensagem da arma, você vai mandar para quem está predisposto e está mais tensionado com o tema da segurança pública. Foi isso que eles fizeram. Foi um processo extremamente profissional, de algoritmo, de ciência de dados, que eles estão implementando no mundo todo. E aqui também fizeram na eleição do Jair Bolsonaro, e acho que foi decisivo. A gente também pôde ver, sentir isso acontecendo, enfim, debaixo dos nossos olhos. Então, assim, crise econômica, crise política, crise da segurança pública. E essa relação com a tecnologia que permitiu essa turma, enfim, chegar ao governo e chegar no mundo todo. Eu acho que isso ajuda a explicar como é que a gente chegou nesse atoleiro que a gente está hoje. E sobre o fascismo, assim, se a gente olhar, cara, assim, pega a ascensão do nazismo nos anos 30 na Alemanha, ou a ascensão do fascismo italiano nos anos 20, existem muitos elementos em comum. Eu concordo contigo que a gente ainda não pode cravar, é fascismo. Ainda não é fascismo. Mas existem traços fascistas, sobretudo no Bolsonaro. Bolsonaro não é a mesma coisa que Trump, né? Bolsonaro não é a mesma coisa que Orbán, Bolsonaro não é a mesma coisa que Salvini. Eles têm uma matriz comum, mas cada um se construiu à sua maneira. Vamos lembrar qual é a trajetória política do Bolsonaro. A trajetória política do Bolsonaro, ele vem do que tem de mais atrasado nas Forças Armadas. Né? Ele vem da turma do Silvio Frota, que não queria redemocratização, que explodiu bomba no Rio Centro, e queria explodir o gasômetro aí em São Cristóvão. É dessa turma que nós estamos falando. É uma turma com viés fascistoide nas Forças Armadas. É a turma da tortura, de que o problema da ditadura foi torturar e não matar, de que tem que fuzilar 30 mil. E isso não é força de expressão. Esse é o caldo de cultura que o Bolsonaro foi criado. Então, o Bolsonaro é uma coisa, mexe com uma coisa mais arcaica, mais atrasada. E por isso que eu acho que ele flerta mais com um elemento fascista. Agora, não tem todos os ingredientes do fascismo. Mas queria apontar uma última coisa, Tarcísio, que assim, é evidente também que nós não podemos deixar de lado as responsabilidades do campo progressista que governou o Brasil por 13 anos nesse cenário. Eu não estou entre aqueles que fica semeando e antipetido, Ciro Gomes, que não consegue formular uma frase sem xingar o PT e o Lula. Eu não sou desses, você sabe bem, mas nós não podemos... nós não somos, nenhum de nós. Mas a gente não pode também negar responsabilidades. Quer dizer, porra, essa disputa cultural, por que se espera? Porque não foi feita. O Mujica resumiu isso muito bem, fazendo uma autocrítica e, ao mesmo tempo, uma crítica para o ciclo progressista na América Latina. Nós formamos consumidores e não formamos cidadãos. Né? Uma ascensão estritamente pelo consumo, que não rompeu com um determinado modelo de desenvolvimento, que não provocou mudanças estruturais, né? Uma reforma tributária, o combate à desigualdade, a ditadura do sistema financeiro, não fez uma reforma política e, ao mesmo tempo, não fez a batalha das ideias, a batalha de valores na sociedade. As pessoas que ganharam, entraram no ProUni, entraram no FIES. Pô, isso é importante você ter
uma primeira geração histórica de filhos da favela, de filhos da periferia cursando a universidade, de negros e negras cursando a universidade. É incrível você ver que em universidades públicas quase metade dos matriculados são negros, né? Isso é muito diferente do Brasil de 20 anos atrás. Mas muitas das pessoas que entraram, seja no FIES, no ProUni, ou que ganharam o Bolsa Família, depois foram lá e votaram no Bolsonaro. E não estou dizendo aqui que a política pública tem que vir com carimbo eleitoral, mas tem que vir com uma disputa de valores na sociedade, que enfrente a lógica meritocrática rasteira, que coloque a conquista de direitos não como algo individual, mas que coloque o tema da reparação histórica, que apresente a nossa desigualdade. E isso os governos do PT não fizeram, né? E deram espaço para que depois o bolsonarismo levasse esse caldo todo.